Nessa aula, você vai aprender um pouquinho sobre as ferramentas da qualidade. Como vocês notaram nas aulas anteriores, a qualidade ela é tanto uma fonte de vantagem competitiva para as empresas, como também uma obrigação das empresas que estão no mercado atualmente. Aquelas empresas que não procuram melhorar os seus processos a fim de fornecer um produto ou um serviço de qualidade, praticamente com o passar do tempo vai estar fora do mercado. Isso porque existem várias outras empresas, suas concorrentes, que estão oferecendo justamente um produto mais competitivo ou um serviço mais interessante que atenda à necessidade do consumidor. Então, diante disso, há que se ter uma mudança de mentalidade. Cada vez mais se espera uma mudança comportamental por parte dos gestores e também dos colaboradores, a fim de que se mude, né, o modo de pensar, principalmente quando a gente está enfrentando problemas de qualidade no ambiente de trabalho. Então, um primeiro ponto, né, que se relata é a questão de parar de procurar culpados e direcionar os esforços para métodos de melhoria de processo. É muito comum quando acontece um problema, um defeito no produto ou um problema de atendimento do cliente, se fazer as caças às bruxas, né? Você se preocupa muito mais em procurar quem errou do que necessariamente encontrar os motivos, né, as causas dos erros. Então, uma coisa que todo gestor ele tem que ter em mente é que a maioria dos erros é causada pelo sistema ao invés de uma negligência individual. Tudo bem, as pessoas erram, mas o sistema provavelmente também está errado. Então, ao invés de buscar culpados, um comportamento mais eficaz do gestor é trabalhar na causa raiz do problema. Sempre questione os processos e não procure os erros nas pessoas, né? Então, você tem que procurar as falhas no processo em si, nas etapas, identificar cada uma delas e verificar onde que pode estar ocorrendo aquele erro, ao invés de ficar culpando pessoas que não resolvem, não é o que vai resolver de fato o seu problema. Então, existe a necessidade de se começar, né, um processo de solução de problemas indo até o foco, né, onde acontece o problema. Em produção, nós chamamos isso de Gemba, que é o local onde o trabalho ele é realizado. O gestor que não tira, né, não sai do seu conforto, da sua sala, do seu escritório, do ar-condicionado, e não vai até o processo identificar quais são os problemas que estão acontecendo ali, é um gestor ineficiente. E para isso ele precisa então usar métodos proativos para identificar esses problemas antes que eles ocorram. É muito melhor você prevenir do que você remediar. Então, é preferível você adotar uma postura preventiva diante da ocorrência dos problemas do que você adotar uma postura reativa. Porque quando você adota uma postura reativa, o problema ele já aconteceu. E muitas vezes esse problema ele é transferido para o cliente. Isso quer dizer que a imagem da sua empresa, a imagem do seu produto, ela pode ficar comprometida. Então, para isso, é importante que você use pequenas perdas como oportunidades para prevenir problemas futuros que poderão causar grandes erros. É muito melhor você remediar um pequeno erro antes que ele se torne um grande desastre, tá ok? Então, para isso, nós temos que entender, ok, o que é um problema? O problema é tudo aquilo que nos incomoda. Alguma coisa que está dando errado, é uma dificuldade que vai impedir que uma vontade seja concretizada. Essa vontade concretizada aqui seria um objetivo, seria um padrão de qualidade que a sua empresa estabelece. É a vontade de que o seu consumidor ele tenha acesso a um produto ou a um serviço de qualidade. Então, quando a gente fala em solucionar problemas, significa tirar justamente esses empecilhos, os obstáculos que impedem que esse produto ele saia com qualidade ou que o serviço ele seja prestado da melhor maneira possível. E isso exige a capacidade de criar adequadas representações da realidade e, com a ajuda delas, encontrar um método de solução que explique como resolver ou como remover ou superar tal dificuldade. O que seria uma representação da realidade? É você fazer um mapeamento para tentar traçar um cenário daquilo que realmente está acontecendo na sua empresa. Qual é a nossa taxa de defeitos? Quantos defeitos nós temos por dia, por semana, por mês?
Quantos casos nós temos de uma entrega que chegou com atraso? Quando você faz isso, isso é uma representação da realidade. Quer dizer, você procura entender aquilo que está acontecendo na sua empresa para que você verifique quais são as melhorias que podem ser colocadas em prática. Então, você pode adotar um processo de melhoria contínua para melhorar aquilo que já está bom, ou você pode adotar um processo de melhoria contínua para consertar aquilo que está dando errado. Então, para isso, a gente tem que tentar adotar o difícil caminho fácil. E não adianta você tentar adotar o difícil caminho fácil. Quer dizer, muitas vezes a gente toma iniciativas que elas não fazem sentido, elas não vão te levar a lugar algum. Por exemplo, você tentar resolver um problema atacando o efeito sem descobrir a causa. Existe uma coisa que se chama causa raiz, que é a causa original do problema. Então a gente vai inclusive aprender uma das ferramentas da qualidade, que são os 5 porquês. Você tem que ir se perguntando, olha, por que esse problema ocorre? Ah, ok, descobrimos ali a causa, uma causa, mas por que essa causa ocorre? E aí você vai fazendo essa pergunta muitas e muitas vezes, 5 porquês, de repente pode ter até mais, até que você chegue na causa raiz. Apenas eliminando a causa raiz do problema é que você vai se ver livre dele. Não tente encontrar soluções antes de conhecer o problema. Suposições, uma coisa que a gente discute muito em sala de aula. Muitos gestores trabalham com achismo. Ah, isso ocorre porque eu acho que aquilo está ocorrendo. Não é a melhor maneira. Você tem que fazer um mapeamento, você tem que envolver as pessoas, você tem que ir na área de trabalho para poder coletar evidências para ver o que realmente está acontecendo. Não existem problemas sem solução, existem problemas mal formulados. Ou seja, desde que você entenda essa representação da realidade, desde que você desenhe realmente o problema, tentando se aproximar realmente naquilo que está acontecendo, você tem uma alta probabilidade de encontrar as soluções, principalmente quando você busca o envolvimento das pessoas que trabalham com você. Então, todo problema traz em si a sua solução. Então, se você analisa de uma maneira mais pormenorizada, com mais atenção, se você coloca um método científico ali para observar o que está acontecendo, para fazer uma análise, para buscar alternativas de soluções, com certeza o próprio problema ele já vai te trazer a solução embutida. Basta que você utilize realmente o seu conhecimento. E muitas vezes a emenda é pior que o soneto. Ou seja, quando você conserta as coisas mais ou menos, sempre vai ficar uma arestazinha. E essa arestazinha sempre vai trazer um efeito colateral que pode deixar sequelas ou cicatrizes maiores e mais prejudiciais. Então, às vezes, o problema ele está pequeno, você não o resolve corretamente, não coloca toda a sua energia para descobrir a causa raiz, para buscar realmente, efetivamente a solução, e fica aquela coisa mal resolvida. E aí aquilo que é um problema pequeno pode vir a se tornar um problema maior. Imagina, você tem uma máquina e ela apresenta um problema de funcionamento, um defeito. Você faz um corretivo meia boca. Quem garante que essa máquina daqui a uma semana, ao invés de estragar aquela pecinha, estraga uma peça muito maior? E aí a sua linha de produção, ao invés de ficar parado 1 hora, ela vai ficar um dia, uma semana parado, dependendo do tipo do problema. Imagine uma situação que você corrige um problema pela metade. E aí você imagina que esse problema está resolvido e não está, e esse problema acaba afetando o cliente, porque ele chega até o cliente. Olha só o risco que se corre quando você adota, então, a via mais fácil, o caminho mais fácil, que nem sempre, né, na maioria das vezes, não é a maneira mais conveniente para que você realmente dê uma solução total para o seu problema, ok? Então, para isso, nós vamos estudar as ferramentas da qualidade. Existem aí uma série de ferramentas que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Vários pesquisadores, vários praticantes da gestão da qualidade desenvolveram uma série de ferramentas, originalmente 7, e eu incluí um a mais aqui, que eu acho muito relevante que vocês aprendam,
E é em relação a essas ferramentas da qualidade que nós vamos discutir ao longo dessas próximas aulas. Vocês vão perceber que elas são muito práticas, dá para você colocar isso em prática no seu ambiente de trabalho. Basta que você tenha um pouco aí de disposição e entender realmente quais são elas, qual é a melhor utilização em cada caso. Então, 8 dá para explorar bastante aí. Então, cada uma delas vai se aplicar mais especificamente a um tipo de problema que você está enfrentando. Então, nós vamos passar por cada uma delas. Hoje nós já vamos abordar algumas e nas próximas aulas a gente dá sequência então, ok? E a primeira ferramenta que nós vamos estudar é a folha de verificação. A folha de verificação é uma das ferramentas mais simples, porém muito úteis dentro das ferramentas da qualidade. Eles são formulários planejados em que você vai coletar dados e eles são preenchidos de maneira muito fácil e muito concisa. O objetivo da folha de verificação é você registrar os dados dos itens a serem verificados, permitindo uma rápida percepção da realidade e uma imediata interpretação da situação, ajudando a diminuir erros e confusões. Então, imagine que você tenha um determinado processo. Nesse processo, você quer fazer um controle sobre uma determinada variável, por exemplo, como nós citamos agora há pouco, o número de defeitos em um determinado produto. Então, você vai criar um formulário, uma folha, e que ali você vai preencher ou vai dar para o funcionário anotar toda vez que acontecer um problema de qualidade, e esse problema ele pode estar dividido em vários tipos de defeitos já previamente estabelecidos, ele vai fazendo ali uma pequena anotação para que depois você possa trabalhar isso visualmente, na forma de um gráfico, principalmente, que é uma das melhores formas da gente reproduzir esses dados depois. Então, existem diversos tipos de folhas de verificação. Tudo vai dependendo do seu uso. Você que vai definir realmente qual vai ser a utilização de uma folha de verificação. Você pode aplicar uma folha de verificação, por exemplo, para identificar a distribuição do processo de produção. A gente vai ver isso em uma outra ferramenta, que é o controle estatístico de processos. Você pode utilizar a folha de verificação, como nós acabamos de falar, para identificar itens defeituosos ou para você tentar verificar a localização, né, de um defeito, ou então para identificar causas de defeitos. Então, novamente, a utilização, o modo como você vai criar, isso vai depender muito da sua necessidade no momento. Então, quando usar as folhas de verificação? Quando você quer tornar os dados fáceis de se obter e de utilizar. Então, repare, muitas empresas investem em tecnologia, programas para poder fazer coleta de dados, sendo que muitas vezes uma simples folhinha de papel, fácil de usar, fácil de preencher, ela já vai resolver o seu problema. Uma vantagem de você utilizar as folhas de verificação é que você pode dispor os dados de uma maneira bem organizada. Então, você vai ter ali as linhas, as colunas, os locais para anotação, de repente a coleta de assinatura de um determinado funcionário. Você pode verificar a distribuição do processo de produção, já fazendo isso como se fosse uma carta de controle, né? Isso aí a gente vai ver lá no CEP. Verificar quais os itens que são defeituosos. Você pode visualmente identificar rápido quais os itens que estão apresentando mais defeitos ou quais são os tipos de defeitos que estão ocorrendo com uma maior incidência, né? Ou então você pode mostrar o local e a ocorrência de determinados defeitos, seja isso dividido em departamentos ou até mesmo unidades produtivas, ok? Você pode também fazer uma verificação das causas dos defeitos, fazer uma comparação entre limites de especificação. Você pode criar uma folha de verificação para identificar bem especificamente, olha, o defeito que está dando está relacionado com trinca, está relacionado com mancha, ok? Então, assim, basicamente, você pode utilizar para fazer coletas de amostras da produção, você pode usar as folhas de verificação para identificar se um determinado turno, olha, no período da manhã nós estamos tendo mais problema, no período da tarde. Então, isso tudo fica muito mais fácil de você coletar esses dados e, novamente, a própria folha de verificação, ela por si só, ela já é capaz de visualmente
te ajudar a interpretar essa realidade que está acontecendo, ou então você pode utilizá-la como uma base para outras ferramentas. Para você fazer um diagrama de Pareto, você vai precisar da coleta de dados. Para fazer o diagrama de Pareto, então, você pode primeiro usar uma folha de verificação, coletar as suas informações, tá? E depois fazer uma projeção disso em cima do gráfico específico do diagrama de Pareto. O mesmo vale para os diagramas de dispersão, os diagramas de controle, as cartas de controle, os histogramas e assim por diante. E como é que você faz uma folha de verificação? Bom, primeiro você tem que fazê-la de maneira estruturada, adequada para ser analisado e também permitir um fácil preenchimento por parte do operador. Você tem que definir a quantidade e o tamanho das amostras dos dados, definir onde eles serão coletados, determinar a frequência com que eles serão coletados, se vai ser uma coleta com base diária, semanal ou mensal, escolher quem é que deve coletar os dados e, através da folha de verificação, realizar a coleta dentro do planejado, que aí é tomar atitude e partir para a ação. Então aqui nós temos um exemplo de uma folha de verificação. Repare, vamos partir ali no primeiro ponto. Elaboraram uma folha de verificação de maneira estruturada. Ok, estruturada. Nós temos aqui nas linhas os setores, nas colunas as semanas e aqui nós temos um total de cada setor, quantos problemas nós tivemos para o corte, quantos retrabalhos nós tivemos no setor de costura e quantos problemas nós tivemos no setor de embalagem. Temos também um total para a semana 1, para a semana 2, para a semana 3 e para a semana 4. Segundo ponto, definir a quantidade e o tamanho das amostras dos dados. Então, à medida que o funcionário ele vai coletando as informações, ele vai preenchendo aqui na folha de verificação. Onde serão coletados os dados? Está bem descrito. É da empresa tudo certo, no departamento de produção. Qual é a frequência com que serão coletados os dados? Periodicidade mensal. Quem deverá coletar os dados? O departamento de produção tem o responsável, que é o Omar Mota. E aqui, através da folha de verificação, você pode então realizar a coleta dos dados. Então, olha só, de maneira estruturada, com a responsabilidade definida, você pode então preenchendo cada um desses campos para que você possa, a partir daí, fazer um trabalho de investigação, um trabalho de análise em relação a esses problemas. Por exemplo, daqui dá para a gente levar para uma outra planilha onde a gente pode fazer um resumo mensal. Então, aqueles 15 problemas que nós identificamos, ele vai cair aqui na linha do mês de janeiro e cada departamento, com o passar do tempo, né, ele vai acumulando essas informações para que você possa gerar algumas estatísticas. Então, olha só, de uma simples folha de verificação, nós podemos, por exemplo, gerar um gráfico como esse. Um gráfico de colunas, né, que a gente pode analisar, então, visualmente, como é que está o comportamento dos retrabalhos na produção. O que dá para perceber? Olha só, com o passar do tempo, os retrabalhos eles foram caindo. Estava muito alto em janeiro, estava muito alto em fevereiro, depois já começou a cair em março, e em abril você já tem um número consideravelmente mais baixo. Ou então, na forma de um outro gráfico, que isso fica muito mais visível porque você consegue ver o comportamento desse problema ao longo do tempo. Então, novamente, janeiro muito alto e com o passar do tempo ele foi caindo. Mas nada que impeça que você faça uma investigação mais profunda, até porque esses problemas eles podem ocorrer novamente. Então, essa é a nossa primeira ferramenta da qualidade, que é a folha de verificação. Essa, até pela sua simplicidade, eu diria que ela poderia ser aplicada em qualquer ambiente de trabalho que você esteja atuando. Dá para você fazer ela de uma maneira muito rápida e muito simples, tá ok? Tudo bem, então não vamos parar por aqui hoje e a gente continua vendo as ferramentas da qualidade na próxima aula. Um abraço.